Olá, a Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Rainha de Sabá. Essa mulher saiu do seu país e foi até Salomão, lá no povo de Israel, para lhe fazer algumas perguntas, para ouvir a sua sabedoria, para ter algumas respostas. É com essa seriedade que devemos tratar as questões que temos dentro de nós. Temos que procurar as respostas, e as respostas estão na Palavra de Deus. Chama alguém para participar conosco, porque o programa Loucos por Respostas já está no ar. Eu tenho crescido tanto ao tentar responder essas perguntas, e eu espero que para você também esteja sendo gratificante ouvir o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre os nossos dilemas. Eu já quero chamar aqui agora então a pergunta do Flávio, para a gente começar o desafio de hoje. Flávio, qual é a sua pergunta para nós? Olá, pastor Lucinho, meu nome é Flávio e eu gostaria de saber se todo pecado tem perdão. Bem, essa pergunta aí, Flávio, é uma pergunta realmente bíblica, porque a Bíblia fala de tipos diferentes de pecado. Alguém disse assim, não existe pecadinho, pecadão. Olha, eu vou discordar. Os pecados, na verdade, são medidos pelas suas consequências. E se um pecado te custar muito pouco e outro te custar muito alto, você vai me dizer que é a mesma coisa? De forma nenhuma. Então, na verdade, pecados têm consequências diferentes. O pecado não é só uma quebra do mandamento de Deus. Quando a gente peca, a gente parte o coração de Deus. A gente entristece o Senhor, que é santo. E Ele então não tem nada a ver com o pecado. O que eu tenho para dizer para você se todo pecado tem perdão? A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre pecado para a morte. A Bíblia fala disso aqui, que você não deve orar para pecados para a morte. Vou ler aqui o que está em 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte, e eu não estou dizendo que se deva orar por estes. O pecado que leva à morte aqui no caso, a referência que está sendo feita é a morte física mesmo. Tem pecados que matam a pessoa, pecados que destroem. Por exemplo, a pessoa ela adultera, o marido da mulher fica sabendo, é uma consequência quase natural. Muitas vezes a pessoa vai lá e comete um crime passional. Então existem pecados que conduzem à morte física. Você fumar a vida inteira é um pecado que vai custar a sua saúde. São pecados que levam à morte física. Mas aí tem a morte espiritual. E com relação à morte espiritual, o pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, quando ele estava expulsando demônios, e os fariseus começaram a dizer, você está expulsando demônio, mas é com outro demônio, você está endemoniado e um demônio está tirando o outro. Jesus falou, não é assim. Eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus. E aí Jesus disse, olha, todo pecado será perdoado aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Por quê? Porque na obra da regeneração do homem, quem faz a mudança é o Espírito Santo. A única forma da gente um dia entrar no céu, de ter os pecados perdoados, de ter a nossa vida transformada, é se o Espírito Santo entrar em nossa vida e nos regenerar. O que é regenerar? Nascer de novo, nos transformar. Se nós não temos esse Espírito, e se nós o expulsamos da nossa vida, e se nós não queremos esse Espírito Santo agindo em nós, acabou. Não tem como termos salvação. Não tem como ter salvação sem o Espírito Santo. É impossível. Então, pecado que não tem perdão, na Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem também os pecados que levam à morte física. Pecados que levam à morte física. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala de um homem que ele entregou o corpo para Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava falando de um pecado que levaria à morte física, mas aquele homem estaria salvo. Mas que a Bíblia fala mesmo de pecado que não tem perdão, que não tem volta, é só mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, será que eu blasfemei? O simples pensamento, se você tem dúvida se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, mostra
que você não blasfemou. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, o coração e a consciência dela estão tão endurecidos que ela não está nem aí se ela entristeceu o coração de Deus ou não. Eu quero que você me envie rápido o seu vídeo, manda para mim rápido. Faz um vídeo, se filme e mande o link para loucos@redesuper.com.br e eu quero ter a alegria de responder a sua dúvida, sempre à luz da Bíblia, aqui no nosso programa. Manda, faz rapidinho, inclusive a pergunta mais louca, que é aquela que não precisa nem de vídeo. Nós já